O ex-presidente Jair Bolsonaro retornou ao país depois de 3 meses. Como vocês avaliam que poderia se desenvolver a situação política depois do seu regresso? Com a palavra, Rose Martins. Olha, eu acho que agora a volta do Bolsonaro vai acabar criando um quadro de uma oposição ao governo Lula mais coesa. Mais um problema para o governo. Eu acho que o Bolsonaro fez um cálculo político até de quando voltar. Acho que um outro programa que eu participei aqui, a gente falou sobre isso, se ele ia voltar ou não, porque nas últimas semanas eu acho que tem ficado bem evidente que está confuso o governo Lula, principalmente do ponto de vista da comunicação, tá complicado entender o que está acontecendo, né? O Lula fala uma coisa, os ministros falam outra. O Bolsonaro, ele ainda é o líder da extrema-direita, né? Se a gente estava pensando que o Tarcísio ou o Cláudio Castro ia tomar algum protagonismo, tem pouco tempo, claro, mas ele continua sendo o líder e acho que vai continuar sendo, e vai organizar uma oposição mais ferrenha ao governo Lula, junto com um grande número de deputados que foram eleitos de extrema-direita e da direita. Ele chama o povo para as ruas, ele consegue, impressionante isso, né? A gente tem que admitir, ele consegue chamar as pessoas para muitas manifestações, e ao passo que o governo não conseguir entregar o que prometeu, né, ele vai ganhar uma força. Então, acho que ele estava meio ressaqueado, o grupo político do Bolsonaro, porque, obviamente, perderam as eleições. Tem a questão do 8 de janeiro, que a repercussão foi péssima mesmo entre a direita e a extrema-direita, mas, mesmo assim, o Bolsonaro continuou se posicionando como líder. A questão das joias, embora tenha ficado dia e noite na mídia, para quem segue o Bolsonaro, para quem apoia o Bolsonaro, isso não foi uma questão para deixar de ter esse apoio. Então, acho que ele chega aí para criar mais um problema para o governo. Acho que a partir de agora, a oposição ao governo Lula vai aparecer mais com a figura do Bolsonaro por trás e mais coesionado. Com a palavra, Jones Manuel. Veja, eu vou corroborar uma fala de Rose sobre a falta de comunicação coordenada e coesa desse governo Lula, e eu diria mais, uma falta de estratégia de lidar com a extrema-direita, porque note bem, veja, esse problema das joias, de verdade, ele pode redundar, por exemplo, numa prisão de Bolsonaro, que seria maravilhoso. Só que me parece que o governo Lula deveria, por exemplo, estar investindo numa comunicação para ligar a privatização da refinaria da Bahia a, por exemplo, esses presentes muito estranhos que o governo Bolsonaro respondeu. Ou então, inclusive, chegar onde a coruja dorme, nos bilhões. Então, eu já fiz esse questionamento várias vezes. O que o Ministério da Economia e o Ministério da Justiça estão esperando para estabelecer uma auditoria em todas as privatizações? Sabe? O que é que se está se esperando para fazer um debate concreto sobre o que foi que o governo Bolsonaro fez de dilapidação do patrimônio público e fazer uma pressão, inclusive, em Bolsonaro, para relembrar as pessoas, por exemplo, durante o governo Bolsonaro, os combustíveis cresceram de maneira assustadora. A alimentação cresceu de maneira assustadora, e fazer um debate, uma comunicação, uma politização, para, inclusive, relembrar esses pontos, que isso fortalece o governo. Então, eu acho que tem um processo que o Bolsonaro está jogando mais ou menos parado, porque a gente vem investindo em dinâmicas políticas de que o Bolsonaro roubou joias, o Bolsonaro ganhou um presente de uma abotoadura, o Bolsonaro... Assim, eu tenho dúvidas sobre o impacto disso na base social do Bolsonaro. Eu gostaria muito, eu não tenho uma opinião formada, eu gostaria muito de ver, por exemplo, uma pesquisa qualitativa para ver se no bolsonarista maluco, naquela base mais fiel, se isso pega, se isso tem algum efeito. Eu tenho sérias dúvidas sobre isso, percebe? Eu tenho sérias dúvidas. E acho que dentro desse processo valeria, inclusive, uma certa malícia e uma certa coordenação melhor do governo para, inclusive, pautar o debate nessa volta de Bolsonaro. Então, por exemplo, me parece muito óbvio que deveria ter-se uma ação coordenada para, nesse momento, o debate ser a privatização da refinaria da Bahia, a Landolfo Alves, se não me falha a memória, e a relação estranha
dos compradores com o governo Bolsonaro. Acho que falta, nesse governo Lula, uma iniciativa de coordenação, de pautar o debate. Cada ministro fala uma coisa, a iniciativa de um ministério não reverbera nos outros. Então, se você para fazer uma análise, por exemplo, um dado básico, redes sociais de cada ministério, a rede social de um ministério não divulga a iniciativa do outro. Parece feudos nômadas, que cada um fala de si, não existe coordenação central, e o Paulo Pimenta, não é isso, da SECOM? Não é isso? O Paulo Pimenta, com todo respeito, viu, meu querido Paulo Pimenta, mas seu trabalho até agora tá péssimo. Tá abaixo da crítica. De 0 a 10, eu daria -1 para esse trabalho de comunicação do governo. Com a palavra, Rita Coitinho. Bom, primeiro eu acho que o Bolsonaro não podia mais ficar nos Estados Unidos, ele precisava voltar. Acho que isso é um dado fundamental, né? Então ele tinha que voltar antes do vexame de ser chamado a sair. Não querendo aqui fazer uma fala super otimista, beirando o irrealismo, mas o fato é que eu esperava imagens mais suntuosas desse retorno de Bolsonaro em Brasília, né? Teve lá umas 2 centenas de apoiadores, né, esperando para vê-lo, enfim. Ele queria desfilar em carro aberto, né? Vocês lembram dessas declarações dele alguns dias atrás, e isso aí ficou fora de cogitação, porque me parece que não é que o núcleo duro do bolsonarismo se dispersou. Esse pessoal que é muito fiel ao Bolsonaro não se sensibilizaria por campanha midiática nenhuma. Não vai ter SECOM que dê conta de dissuadir essas pessoas dessa obsessão que eles têm pela sua liderança, que é o Bolsonaro. Parece que o que pode vir a enfraquecer o Bolsonaro nos próximos anos é a luta fratricida entre os próprios candidatos a herdeiro dessa herança da extrema-direita. Né? E acho que há muitos candidatos, muitos potenciais herdeiros dessa eleitorado da extrema-direita que devem buscar corroer a base social do Bolsonaro. Então, acho que deve haver um processo assim. O Bolsonaro provavelmente vai responder a muitos processos daqui para frente, mas né, na justiça comum, né, com o cidadão comum, então isso tem um tempo, que é um tempo lento. Não me parece que a gente deveria apostar nessa questão da prisão e da justiça, sim, em soluções políticas, por enfrentamento do bolsonarismo. E me parece que isso está muito ligado ao debate que a gente fez aqui agora em relação à economia. Se não tiver investimento, não tiver crescimento, não tiver melhora da economia, a gente não vai ter uma dissolução daquela base, aquela base que não é fixa do bolsonarismo. Nós precisamos que as pessoas comam melhor, estudem mais, viajem mais, sintam que a economia está melhorando, que as suas condições de vida estão melhorando, para que elas percebam que o governo Lula ou o governo dessas forças aliadas que se dizem progressistas é melhor do que aquilo que a gente tinha antes. Né? Me parece que é ineficaz a guerra midiática, essa coisa. Não que a gente não tenha que fazer boa comunicação, eu concordo que é preciso melhorar a comunicação, mas as bolhas hoje dessa galera, elas são fechadas nos grupos de WhatsApp, Telegram, enfim. São retroalimentadas por coisas que eles inventam e eles mesmos não acreditam, né? Então, o que vai realmente fazer as pessoas pensarem um pouco sobre em quem elas estão votando é se o nível de vida, se as condições gerais da nação melhorarem. Me parece que isso é o mais importante a ser feito agora. O Bolsonaro vai ser lá presidente de honra do PL. O PL é um partido fisiológico, né, mas que navega aí na ultradireita, tem uma base enorme no Congresso Nacional, e acho que vai muito mais do sucesso desse governo, a dissolução dessa base social, do que exatamente somente dos processos e das denúncias em relação ao Bolsonaro, porque essa galera não acredita nessas denúncias. Os fiéis, né, vamos dizer assim. Muito bem, vamos a mais uma questão. No enfrentamento à extrema-direita, o campo progressista e de esquerda, incluindo o próprio governo, deveria privilegiar a polarização direta contra o Bolsonaro, desencadeando uma guerra cultural permanente contra suas posições, a exemplo do que o próprio bolsonarismo fez contra a esquerda,
ou o caminho melhor seria desconsiderar ao máximo sua presença na cena política? Qual é, ou qual seria, na opinião de vocês, a melhor abordagem no enfrentamento a Jair Bolsonaro e seus seguidores? Com a palavra, Jones Manuel. Veja, Breno, eu acho que a melhor abordagem é fazer uma disputa de projeto na sociedade, né? O queridíssimo Guilherme Boulos passou os últimos anos dizendo que uma das grandes falhas do governo do PT foi não ter feito disputa de projeto. Eu concordo com ele, só que vou dar um exemplo básico. Quando o ministro da Previdência, o Carlos Lupe, baixou o empréstimo dos juros consignados, boa parte da esquerda brasileira, inclusive Guilherme Boulos, ficaram calados sobre o tema, enquanto os bancos privados faziam um lockout de crédito, acabaram com os empréstimos consignados, a Caixa e o Banco do Brasil, sob o comando da Simone Tebet, entraram no lockout dos bancos privados até forçar o governo Lula a subir a taxa de juros do empréstimo consignado. Então, por exemplo, a gente tem uma oportunidade aqui de ouro. Eu já falei isso, inclusive, em outras entrevistas. Pô, todo mundo gosta de pessoas idosas, né? Porque idoso é fofinho, todo mundo gosta de idoso e criança. Aí a gente tem um debate sobre a taxa de juros do empréstimo consignado, em que na proposta aprovada no Conselho Nacional da Previdência, seria baixar para 1,7% ao mês a taxa de juros. Isso dá mais de 22% ao ano, um empréstimo de baixíssimo risco. O governo não vai para o enfrentamento, recua e aceita um lockout privado dos bancos, e boa parte das figuras de esquerda, inclusive meu queridíssimo PSOL, com exceção do Glauber Braga, que é sempre uma luz no meio da escuridão, fica calado no tema. Então não tem como a gente fazer uma disputa de projeto de sociedade, a gente enfrentar o neoliberalismo, a gente enfrentar o conservadorismo, a gente enfrentar o fascismo, se numa questão básica como essa, a boa parte da esquerda fica calada. Percebe? Agora a mesma coisa, nas limitações e nos problemas do arcabouço fiscal apresentado pelo Fernando Haddad, a postura dos deputados, senadores do campo progressista é um elogio cego e acrítico. O senador Humberto Costa, aqui de Pernambuco, comemorou a subida da Bolsa de Valores. Sabe assim, o que a Bolsa de Valores diz sobre a economia real? O que a Bolsa de Valores diz sobre o nível de emprego, de renda, sobre o custo de vida das pessoas? Nada. E tem um senador de esquerda do meu estado, inclusive, para envergonhar essa terra maravilhosa, que está comemorando que os especuladores da Bolsa ficaram felizes com o arcabouço fiscal do Haddad. Então, veja, dá sim para fazer uma polarização cosmética com Bolsonaro e não disputar, por exemplo, os aspectos centrais de um projeto de política econômica, de um projeto de política externa, de um projeto de política de defesa. Dá para fazer isso, né? Essa oposição estética, essa oposição formal, que é, por exemplo, acho que um belíssimo exemplo dessa oposição estética é um enfrentamento entre o André Janones e o Nicolas Ferreira na Câmara dos Vereadores, que a gente viu essa semana. O André Janones votou a favor da autonomia do Banco Central. Percebe? E, tipo assim, tava lá brigando com o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira é a favor da autonomia do Banco Central. Então, eles estavam lá brigando, mas um votou a favor da autonomia do Banco Central e outro é a favor e não votou a favor porque não era deputado na época. Aí estão brigando. Mas, assim, inclusive o André Janones, que foi a favor do governo Romeu Zema também, apoiou o Romeu Zema na primeira eleição. Então, tipo, se a gente quiser fazer essa oposição estética, muito tranquilo, só que isso serve para manter base mobilizada, quem já é meio que da turma, serve para gerar assunto, fazer uns memes, né? Dar umas compartilhadas, mas não disputa projeto de sociedade. E aí, veja, aqui eu concluo citando, porque não confio em Jones Manuel, citando José Genuíno, né? O Genuíno, que é petista, então é insuspeito de petismo, deu entrevista para a revista Ópera, que o Genuíno solta a seguinte frase, que é: não dá para fazer uma disputa ao fascismo sem enfrentar o neoliberalismo. Esse é o ponto. Sem enfrentar o projeto neoliberal, não dá para fazer uma polarização do projeto na sociedade. Com a palavra, Rita Coitinho. Bom, eu penso que não dá para ignorar completamente a questão da disputa, não dá para ignorar a disputa ideológica, a disputa cultural. Ela precisa existir nos espaços onde a esquerda e os setores, vamos dizer assim, democráticos ocupam. Então, ela é fundamental. Né? Não é questão de virar as costas para os debates, mas parar de cair em armadilha. Eu acho que isso é uma questão fundamental. Né? Nós não vamos nós não vamos virar a base social que votou no governo Bolsonaro, perdendo semanas inteiras discutindo a peruca do translocado lá de Minas Gerais, entende?
Eles fazem essas ações, eles são performáticos, porque há uma concertação da direita a nível internacional para agir dessa forma performática. Isso foi estudado, as pessoas sabem disso, né? Outra coisa que a gente precisa ter pensar nela antes de traçar a estratégia. Do ponto de vista da ciência política, né, de todos os estudos aí sobre comportamento político, inclusive dos próprios liberais, a iniciativa política, a busca de ampliação da base, ela normalmente é de quem perdeu, né? Quem perdeu a eleição foi a extrema-direita, e eles vão disputar a rua, eles vão disputar o discurso, eles vão disputar a ampliação da sua base para ganhar a próxima. É muito difícil que o governo estabelecido vá disputar a rua, e é por isso que, em geral, os governos estabelecidos perdem as ruas com o passar do tempo, né? Então, a gente precisa entender isso, né? A gente tem muita vontade de que o povo vá para a rua, exigir melhores ainda condições de reformas econômicas, enfim. Mas isso não vai acontecer, não agora, né? Talvez seria bom se acontecesse, mas não acontecerá. Então, como a gente enfrenta isso? Me parece que são 3 coisas fundamentais. Como eu já falei antes, a economia tem que dar certo. As pessoas precisam comer melhor, ter emprego, pagar menos imposto, a classe média precisa pagar menos imposto para que os ricos paguem mais impostos. É um despautério que alguém que ganha R$6.000 por mês pague 15% de imposto de renda. Enquanto ou uma pessoa que ganha, sei lá, parece um grande salário, sei lá, R$14.000 por mês, paga 25% de imposto, que é a mesma alíquota do cara que ganha milhões. Isso precisa ser refeito, e isso sim é distribuição de renda, e que vai ter impacto, inclusive, nas classes médias, que são aquela massa de manobra permanente, né, das lideranças autoritárias, dos salvadores da pátria, dessas pessoas, dos outsiders da política que aparecem e conseguem mobilizar, como é o caso do Bolsonaro. Então, precisa ter sucesso econômico, e precisa ter redistribuição de renda, ainda que limitada aos marcos da sociedade que a gente vive. A outra questão, em sentido de guerra cultural, é ampliar enormemente o orçamento das políticas culturais. O Ministério da Cultura tem que parar de mendigar dinheiro. Eu sou servidora do Ministério da Cultura. Minha vida é mendigar dinheiro para fazer coisa bobagem, para consertar um elevador, para comprar um maço de papel. Tem que ter política pública de cultura, de produção cultural brasileira em todos os cantos, como já teve ponto de cultura, etc. Porque aí a gente também disputa a atenção das pessoas. A atenção delas, que está o dia inteiro no radinho do pastor e vai continuar estando. Não adianta achar que as pessoas vão largar, mas ela pode ter atenção para outras coisas, para outras possibilidades no pensamento humano. E o investimento imenso, urgente, em educação formal, obviamente, escola, universidade, etc., ciência e tecnologia, né, e acesso das pessoas aos bens produzidos pela humanidade. As pessoas não têm acesso. O trabalhador brasileiro passa o dia inteiro no ônibus e no serviço. Qual é o consolo do trabalhador brasileiro? Nenhum. Né? Então, as pessoas são embrutecidas com a nossa realidade, que é uma realidade muito difícil. Então, se o governo não melhorar a vida das pessoas e elas não puderem ter acesso a outras coisas, nós sempre vamos perder o debate. A gente vai querer pautar o debate do aborto, por exemplo, que é uma política pública necessária, a gente vai perder sempre. Não sou contra pautar, mas a gente precisa entender que a gente vai perder esse debate. E não é por esse debate que nós vamos ganhar base social. A gente precisa comprar as brigas corretas no momento correto. E eu acho que é isso que está faltando para a esquerda em geral e para a gente ter um projeto aí que avance para além do que a gente tem. Com a palavra, Rose Martins. Olha, acho que é impossível, né, fingir que o Bolsonaro e a extrema-direita não existem no Brasil e que ganharam força nos últimos anos. Acho que uma estratégia dessa seria um grande equívoco. Eu acho que no curtíssimo prazo, assim, eu acho que precisa ser travado uma verdadeira batalha mesmo contra os resultados do governo Bolsonaro, inclusive trazendo a questão dos militares para a discussão também, deixar bastante claro qual foi o papel dos militares nesse governo e o que eles causaram.
E num longo prazo, digamos, seria um pouco do que o Jones falou, de mostrar a diferença dos projetos, principalmente econômicos, e como isso incide na vida material das pessoas. Agora, essa é uma tarefa mais dura, né, de se diferenciar através dos projetos, porque o Jones deu o exemplo aí da reação do Humberto Costa, né? Então, é complicado. A gente teve, por exemplo, o Quaquá tirando foto com o Pazuello, que foi ministro da Saúde, de um governo que, numa pandemia, ajudou a matar 700 mil brasileiros, né? Porque foi isso que eles fizeram. A política de condução da pandemia do Bolsonaro foi isso, levou as pessoas à morte. Num discurso de que tem que conversar com todo mundo. Eu acho que tem que partir que nós temos projetos completamente diferentes, tanto em relação à extrema-direita, né, para um projeto de longo prazo de sociedade, quanto do governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele é a figura do momento para a extrema-direita. É deixar muito claro que o Lula quer fazer diferente do Bolsonaro. E isso começa, eu acho, na economia, que é o que mais impacta a vida das pessoas, porque o Bolsonaro, a despeito de tudo que ele fez na pandemia, ainda quase foi reeleito presidente do Brasil. Então, acho que não tem que ignorar e tem que partir, eu acho que o termo é certo, partir para uma batalha cultural e de ideias com a extrema-direita, com o Bolsonaro e com os militares.